Olá, eu sou Sabrina de Souza, colunista da Terapia Complementar da Zimini Magazine. Aqui nós temos um espaço para conversas profundas e com muita leveza. Hoje nós temos uma convidada especial, Fabrícia Rodrigues, uma mulher, mãe de 5 filhos, 5 filhas, e uma mulher exuberante. Aonde ela passa, ela exala elegância e maturidade. Fabrícia, muito bom ter você aqui comigo. Obrigado, bom estar aqui. E como você está se sentindo hoje? Estou bem. Que bom, eu Estou fico bem, feliz. obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite, De viu? nada. Eu quero saber aqui, conta pra gente, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu estou aqui há 20 anos. 20 anos. Isso. Eu cheguei aqui em 99, fiquei até 2011, voltei para o Brasil em 2011 e regressei de novo em 2016. Então, um total de 20 anos, que eu fiquei 4 anos, 5 anos no Brasil. E você veio solteira ou casada? Eu vim solteira. Na Solteira. época eu tinha 19 anos. Nossa, bem novinha. Sim, aham. E você casou aqui, então, seu primeiro casamento? Foi. Eu vou começar um pouquinho resumindo a minha história, de um pouquinho lá de 99, 2000, foi aonde eu conheci o pai da minha filha, né, da minha filha mais velha. Ah, E naquela época eu conheci ele, eu tinha 20 anos, e eu conheci ele numa época bem difícil, assim. Eu falo que os Estados Unidos é muito seguro, mas naquela época aconteceu algo bem ruim, assim, comigo, que eu posso dizer, né. você pode contar pra gente o que aconteceu naquela Eu vou época? resumir um pouquinho do que aconteceu. Tá, Eu sofri um estupro aqui, andando nas ruas, né, e sinto muito. e na época foi nessa época, durante esse tempo, que eu conheci o pai da minha filha. E ele me deu total apoio naquela época. Então foi aí com 21 anos eu engravidei e tive um relacionamento com ele durante 5 anos. Tá, então por 5 anos, você teve um relacionamento com o pai da sua primeira filha. E Isso. esse relacionamento foi bom, foi saudável? Não foi bom. Porque você me disse que ele te deu um apoio no começo, certo? Sim, Daquela tudo que isso, você passou, que foi isso. horrível. Olha, eu sinto muito mesmo, eu sinto no meu coração, nenhuma mulher deveria passar por isso. Eu entendo a sua dor e eu sinto muito. Espero que você esteja bem hoje Estou. e ter passado por toda a cura que você tenha que passar para poder superar essa situação horrenda, tá Yeah, bom? obrigado. Eu quero também falar um pouco para as mulheres, né, em relação a Sim. isso, porque quando eu falo assim: "Ah, eu passei por isso aqui", Uhum, né, as mulheres pensam assim: "Como assim você passou isso aqui?", uhum. né. Eh Pode olhar para essa câmera aqui. É, Desculpa. essa É, aqui. então, na época, eu também imaginava que isso aqui era totalmente seguro, como todas as mulheres pensam, quando eu falo, as mulheres assustam, né, falam assim: "Mas como, né?". Mas acontece. Estejam vigilantes, estejam olhando ao seu redor, porque a gente nunca sabe, né, quem está, porque eu estava vindo simplesmente do trabalho, alguém começou a me seguir, e infelizmente ali na rua mesmo, dentro de um beco, aconteceu. Então, mulheres, estejam vigilantes a quem está ao seu redor, porque pode acontecer também com qualquer uma de nós. Mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente acha que é seguro, você Sim, andando aí pelas ruas sozinha, como mulher, pode acontecer, pode acontecer, infelizmente. sim, aham. Então foi a partir daí, ele me deu o apoio Sim. necessário, a gente tinha começado a se conhecer na época, Aham. e eu engravidei, e a gente foi morar junto. O meu relacionamento, resumidamente, foi ruim, porque é aquela coisa assim, demonstra que, né, todo relacionamento é assim, né, ele demonstra aquele carinho, aquele afeto, mas depois a gente, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo quem realmente é a pessoa, com a convivência, né. No começo é tudo É, flores, e depois a isso. gente vai conhecendo a pessoa. Exato. A partir do momento que você vai morar, eu falo que
a partir do momento que você mora com a pessoa que você vai descobrir quem que é ela realmente, Verdade. né. Uhum. Então, o meu relacionamento foi resumido, com infidelidade, e muitas vezes era assim na minha cara. A gente vivia muito cercado de gente, porque ele vendia carros, então ele era muito conhecido aqui na época, né. Então a gente ia pra festas, na casa das pessoas, e ali mesmo, assim, na minha cara ele passava a mão nas mulheres, dançando com as mulheres, já vi, assim, coisas. Te desrespeitando na sua Exato, frente. exato. E como assim você quando, na verdade, quando é que você pensou assim: "Nossa, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais me sentir desrespeitada dessa forma"? Não fui eu, porque eu tinha uma dependência emocional muito grande, né, com ele, né. Ele abandonou eu e minha filha. Chegou um certo dia que ele saiu de casa e ficou 5 dias fora de casa, e quando ele voltou, ele só falou que não queria mais, que ele estava saindo de casa. Ele simplesmente abandonou É, você e a sua simplesmente. filha. Isso, a Sofia na época tinha quase 2 anos na época, e foi muito difícil essa época, né, carregar uma filha sozinha em outro país, estando sem apoio, né, de mãe, né, que a gente geralmente tem a mãe da gente do lado, Claro. né. Eu lembro que minha mãe veio aqui buscar a Sofia, né, pra levar ela, porque eu estava passando muita dificuldade financeira, e eu sempre falei com ela, falei: "Mãe, eu vou passar o que for, mas a minha filha vai estar comigo sempre". E assim foi. Então a Que Sofia lindo. atravessou tudo comigo, graças a Deus estamos bem agora, né. Você é uma mulher muito guerreira, muito forte. E você exala isso, eu consigo ver a sua força, porque não é fácil. Não, Você sozinha com uma filha, ser abandonada pelo marido e ter que arcar com todas as responsabilidades da casa isso. e ainda criar uma criança. E você só tinha o quê? 5 anos de América? Sim, 5 anos de Era América. pouco tempo. Exato, aham. Tinha foi em 2005 mais ou menos, né. E aí ele foi embora, abandonou, e nessa época eu queria destacar algo também. Sim. Nessa época, como ele não gostava muito de trabalhar, Hum. então eu praticamente levava a casa sozinha. Ele saiu de casa, e na época que eu fiquei grávida, eu tive que parar de trabalhar, né, e ele não conseguiu arcar com as contas, e começaram a chegar contas, cartas para ele do landlord. Com aluguel atrasado. Aham. Só que aí ele foi juntando, e na época deu uma dívida muito alta, sabe. E ele saiu de casa e me deixou lá em casa sem saber o que estava acontecendo. E você teve que pagar tudo sozinha. Olha o que aconteceu. O landlord viu que eu estava sozinha, sem, né, marido, whatever, sem companheiro, ele começou a dar em cima de mim. Mas você é uma mulher muito bonita, né, Fabrícia, ali todo É, sim. ele não Obrigada. resistiu. Ele começou, só que, assim, a gente dava pra perceber que ele queria estar ali, e eu falei: "Não, eu não quero isso pra mim e tal". Então ele foi e falou pra mim: "Então você vai ter que pagar essa dívida". E eu inocente toda, né, toda inocente, falei: "Eu vou pagar, né, que eu vou fazer?". Claro. Então eu Eita. saía de um turno de trabalho, eu deixava minha filha dormindo às 7 horas da manhã, ia trabalhar, voltava, chegava em casa quase 7 da noite, pegava minha filha na babá, ia limpar os prédios dele para pagar a dívida. Ah, E foi assim durante muitos meses, então eu deixava minha filha dormindo no chão até 11 horas da noite para me limpar e pagar a dívida de alguém que saiu de lá sim. devendo. Mas Fabrícia, olha para o lado bom, você foi digna de trabalhar e pagar. Você poderia Sim, ter cedido a este homem e falar: "Tudo bem, eu vou ceder para você para que pague essa dívida". nunca. E você não. Você Não. simplesmente foi e Fiz o que eu tinha que fazer naquele momento, sim, né, porque eu já sei com que eu muita não sou assim. dignidade. Isso. Eu preferi pagar com o meu trabalho do que ceder, né, pra uma coisa que eu não acredito, né. Parabéns, é isso. Sim, Outra mulher talvez teria cedido, teria né. cedido, porque não teria a força e Sim, a sua coragem e a sua dignidade. sim. Então você está de parabéns, viu.
Eu sei que tem mais história para contar, Tem, eu sei que é ixi, só o começo, sim. mas já estou te dizendo o tanto que eu vejo a força em você, porque realmente não é um relacionamento fácil, não foi uma história fácil, eu super entendo isso, e eu gostaria que você continuasse. E o que que aconteceu depois que você pagou todas as dívidas, que este Aham. embuste foi embora? Sim. Depois que aconteceu isso, a Sofia estava com 2 anos e meio, mais ou menos, eu não demorei para começar a relacionar com outra pessoa, que foi o meu marido, que eu vivi por 15 anos. Ah, ok. Foi, né, o pai da minhas Das 2 outras. outras. Uhum. Aham. E e eu fiquei com ele 15 anos. É No muito começo, tempo. sim, fiquei muito tempo. E nesse relacionamento, eu falo que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né, mas eu falo que quando o homem quer proteger demais e você não pode ter a liberdade que você tem, eu achava que era cuidado, mas não era. Era o controlador, Ele era possessivo? possessivo, isso. Ele era o controlador, ele queria controlar tudo que estava ao redor dele. E aquilo eu achava lindo no começo, porque, nossa, ele me protegendo, nossa, ele não Ele me ama. exato, a gente tem essa sensação, né, É. por ter pouco conhecimento. Uhum. E com isso eu fui, né, passando com o tempo e tal, eu casei com ele, né, tive as minhas outras filhas, mas nesse meio todo, eu só fui descobrir que eu estava vivendo um relacionamento abusivo depois de 8 anos, Uau. porque eu não percebia os gritos que ele dava, eu não percebia os xingamentos que ele fazia em relação a mim e minhas filhas. Eu não percebia o controle dele em tudo, até de conversar com a minha mãe, eu não podia conversar com a minha mãe. Que absurdo. Ele começou a me distanciar de todos, inclusive da minha família. Eu só podia estar aonde ele estava e também, na época, eu era da Assembleia de Deus, né, a religião também Bem rígida, isso, a religião também, assim, eu te prende, né, naquela exato, naquela roda crença. ali. Eles fazem tipo um brainwash mesmo É, na uma gente, né. lavagem cerebral e você Exato, tem que seguir aquelas regras, você tem que seguir aquela verdade que eles acham que é uma verdade absoluta, isso. e o mundo lá fora não existe, você só É, vive naquela. naquele meio ali, né. É. Então, muitas pessoas que acompanhavam, porque a gente vivia cercado de casais mesmo, de dentro da igreja e tal, e muitas pessoas viam o controle que ele tinha. Por um exemplo, eu trabalhava, eu pegava meu dinheiro e entregava tudo nas mãos dele. Eu não tinha direito a ter minha própria liberdade financeira. Então eu entregava tudo nas mãos dele, ele cuidava de tudo dentro de casa financeiramente, e também o que ele mandava para o Brasil. Então, pra mim comprar, por exemplo, se eu saísse no mercado para comprar um papel higiênico, eu tinha que dar satisfação para ele. E ainda pedir para ele o dinheiro para poder comprar o que você precisa. Exatamente. Eu ia no mercado, ok, eu estou indo comprar um papel higiênico. Se eu chegasse com mais de algo mais do papel higiênico, era uma briga terrível, entendeu? Porque ele controlava tudo. Se você falou que ia comprar algo e trazer algo mais, ele quer satisfação daquilo. Exatamente, eu teria que pedir, falar: "Ó, isso aqui eu vou comprar". Ele queria ter o controle de E tudo. você tinha que pedir permissão para tudo Sim, também? Para ir pra lá comprar, para você ir ao era. mercado, tudo? Uhum. Eu tô indo no mercado, por um exemplo, eu saía, muitas vezes a maioria das vezes ele estava comigo. Aham. E quando ele não estava, sempre ligando, sem parar, entendeu. Ele não tinha ciúmes de roupa, porque eu era da Assembleia, então a gente vivia praticamente coberta, né. É. Então não tinha isso, mas o controle de onde eu estava, aonde eu estava, com quem eu estava. Eu não tinha liberdade de sair com amigas, entendeu. Só ok, vai ter alguma coisa na igreja, aí tudo bem. Mas eu não tinha essa liberdade.
Então, assim, eu e minhas filhas andávamos, vamos dizer, em cascas de ovos dentro de casa também, porque ele tinha o toque. A casa tinha que estar sempre limpa para ele, as vasilhas sempre lavadas. E Uhum. se as meninas, por acaso, eu sempre ensinei minhas filhas a estar ajudando em casa. Sim. Então, se, por exemplo, ele falasse assim: "Ah, eu vou no ba vá fazer, lavar o banheiro para mim", e se não fizesse do jeito dele, ele xingava as meninas de tudo enquanto era nome. Que abusivo. Era. Então ele era abusivo com você E e com as com as minhas filhas. crianças. Sim, E aham. ele era o pai delas. Exato, sim. E a minha outra, ele pegou ela estava com 2 anos e meio, então, a consideração também paterna também, ela tinha, né. Então, era assim, por um exemplo, né, ele chegava em casa muitas vezes meia-noite, porque ele saiu de um trabalho e ia para o outro, se a água dele não tivesse gelada dentro da geladeira, ele acordava todo mundo gritando, sabe. Com certeza ele tem um distúrbio Tem. que precisa Uhum. ser tratado Na aí, né. verdade, na época ele descobriu esse distúrbio, né. Era o Ok. transtorno de eu esqueci, desculpa, mas era um transtorno que a pessoa explode qualquer coisa, assim. Tem um É. nome, eu esqueci o nome. E Bipolaridade? não, não é bipolaridade, eu esqueci, desculpa. Com certeza é um transtorno É um psicológico, transtorno, sim, né, com um transtorno mental, sim. tá bem óbvio, mas ele procurou tratamento? Ele procurou quando a gente eu decidi que eu não queria mais. É, É quando não sempre é assim, sempre né. assim: Aham. "Olha, já cansei, você já me desgastou, você já Exato. tirou tudo que eu tinha, toda a minha vitalidade, Aham. agora ele decide fazer Exato. algo". Mas sabe o que que eu falo também? Que o homem nunca acredita, por ele ter o controle de tudo, ele nunca acredita que a mulher com 3 filhas, né, filhas no caso, no meu Sim, caso, é pode sair daquele meio ali, porque eu não tinha para onde ir, como que eu ia conseguir me sustentar e sustentar minhas filhas, sabe? Eu falo que a terapia foi muito importante para mim, porque foi a minha terapeuta que começou a abrir meus olhos. "Você está vivendo um relacionamento abusivo, isso aqui você não pode aceitar, tem que se amar". Ela começou a me falar assim, e aquilo que era normal para mim, começou a não ser mais, eu comecei a não aceitar, entendeu? que ótimo. E nesse tempo aí, eu fui embora para o Brasil com ele, mesmo não querendo, Com as crianças com e as com ele você crianças. voltou para o Brasil. Que ano era? 2011. 2011. Fui em 2011, não querendo, mas eu tinha que ser mulher submissa, né. A mulher Sim, submissa do que for que me tem que passado. obedecer o marido. Exato, eu não tinha voz. A mulher submissa tinha que ir atrás do marido. E Sim. assim eu fiz, mesmo não querendo. E aí a gente foi para o Brasil, eu não conhecia a família dele, conheci lá. Eh Todo o dinheiro que a gente fazia aqui durante 6 anos, a gente mandou para o Brasil, e quando a gente chegou lá não tinha nada. Vocês perderam tudo. Nós não perdemos, a mãe dele, o irmão dele e o pai dele tirou tudo da gente. E aí, o que que vocês fizeram? Nada, porque ele não teve voz. Aqui Mas ele você chegou gritava. lá, e aí vocês foram morar onde? Então, nós chegamos lá, eu conheci a minha ex-sogra primeiro, nós fomos pra casa dela, né, porque eu fui visitar primeiro para depois mudar para lá, né. Uhum. Eu cheguei lá, conheci a minha ex-sogra, no primeiro dia que eu dormi na casa dela, parecia um hospício. Ela levantou a gente gritando igual uma louca às 5 horas da manhã. Igual o filho dela fazia com você e suas filhas. Bem Exatamente. familiar, Aham, né. foi o que ele aprendeu dentro de casa. É o que me Né. parece. E Aham. aí, nas primeiras semanas, eu já descobri que a gente tinha perdido tudo, Uhum. que as coisas que a gente tinha feito investimento lá, que no caso eram no sul, né, eu fui morar no sul, na época a gente investiu em caminhão, a gente já não tinha praticamente nada, porque estava devendo tudo que a gente tinha. Meu A casa que Deus. falaram que tinha construído, cadê a casa? E a loja que eu tinha montado para mim, a própria
A menina que trabalhava falou comigo que a minha sogra ia lá, pegava todo o dinheiro pra ela e não dava satisfação de nada. Que absurdo. E aí nós ficamos sem nada. E um dia eu falei com ele que ele tinha que cobrar isso da família dele, só Aham. que virou um inferno. Minha sogra virou pra ele, minha ex-sogra virou pra ele e falou assim que quando ela mandou ele para os Estados Unidos era pra voltar rico com a mulher rica, que ele tinha voltado com a pobre, F e cheio de filho nas costas. Então, era problema dele. Então eu notei que a família era muito, não parecia nada com que eu convivia, minha família não é assim. Então nós ficamos lá, mas eu vivi um inferno durante esses 5 anos que eu fiquei no sul. Em relação à minha sogra e os familiares dele também, sabe. E foi engraçado que antes de ir embora, um pessoal da cidade dele chegou perto de mim dentro da igreja e falou assim: "Não vai embora, eles roubaram tudo de vocês". Eu falava: "Não", que eu não imaginava, eu não conhecia, eu falava assim: "Não, minha família nunca faria isso comigo, a família dele também não vai fazer", entendeu. Meu Só que Deus. aconteceu. E foi ali, naquele momento ali, que meu casamento começou a Desandar. exato, porque ele não tinha voz, ele não falava nada para a mãe dele, por exemplo, a mãe dele ia para dentro da minha casa, me humilhar, aí às vezes eu ia conversar com o pessoal da igreja, eles falavam assim: "Ah, os humilhados serão exaltados", eu me calava. "Ah, eu vou me calar, vou só chorar, né, Bem eu vou típico de esperar religiosos. eu vou esperar que eu vou ser exaltada". Nada disso, o que aconteceu foi que eu entrei numa depressão muito séria. E foi ali Imagino. que o meu casamento foi desfazendo, porque era uma loucura que eu nunca tinha passado na minha vida, sabe. Era a mãe dele era totalmente, assim, não tinha um Perturbada, exato, né. ela não tinha um mental no lugar, sabe. E com isso, ela fazia da minha vida um inferno, porque ele não falava nada e quem ela ia apedrejar era eu, e ele não estava nem aí. E foi ali que meu casamento foi desfazendo. Aham. Quando eu cheguei a voltar pra cá, ali eu já estava, tipo assim, eu vou tentar, mas eu sei que não vai funcionar mais, porque ali já tinha acabado o sentimento de querer estar ali mais. Claro, depois de tanto abuso, tanta falta de respeito, tanto na parte dele, quanto a parte da sogra também, né. Sim, Você viver aquilo tudo foi um acúmulo de coisas, de falta de respeito, daquilo tudo acumulando, isso realmente traz uma depressão, né. E aí você tentou e ele ficou no Brasil ou ele veio com você? então ele veio primeiro, ficou aqui 1 ano e depois eu vim com a minha filha mais novinha, e depois eu trouxe minhas outras filhas. Ele veio primeiro e a gente chegou de volta. E com o casamento já daquele jeito, desse jeito que eu tô te explicando, Aham. mas eu falava assim: "Senhor, eu tenho esperança ainda que possa, né, acontecer algo e que isso tudo possa mudar". Então, eu falei: "Eu só vou sair do meu relacionamento o dia que eu tentar de tudo". E foi assim que eu fiz. Eu tentei de tudo para que funcionasse, para que a gente criasse nossas filhas juntos. Só que ele não acreditava que um dia eu poderia falar que eu não queria mais. Então ele acomodou, eu Hum. fazendo a minha parte Uhum. e ele: "Ok", tipo assim, só tô fazendo por fazer, eu não vou me preocupar. Você novamente teve que fazer a parte da mulher e do homem no casamento, porque o homem deixou tudo pra lá e você teve que pegar as rédeas de tudo novamente, Exato. igual no primeiro relacionamento, Uhum. e passar tudo de novo sozinha. Sim, exatamente. E foi quando eu falei: "Não mais". Cheguei um dia e falei com ele: "Não quero mais, não adianta mais, pra mim acabou". E ali ele começou, a partir dali, ele começou, por ele não aceitar o fim, ele começou a usar minhas filhas contra mim. Tipo, o que ele falava, né: "A sua mãe tá querendo desfazer da família, a sua mãe tá querendo separar vocês de mim", sabe. E com isso, como minhas filhas não sabiam de muitas coisas que acontecia entre 4 paredes, que eu também quero falar isso para as mulheres Por principalmente, favor. né.
porque, eu falo que se a gente não souber, não tiver o conhecimento verdadeiro, o que Deus é pra gente, a gente acaba caindo. Porque eu falo que a religião faz, né, aquela lavagem cerebral, e eu falava que quantas vezes eu sofri o estupro do meu próprio marido, meu ex-marido, sabe, por não ter esse discernimento que eu tenho hoje. E muitas vezes ele usava a Bíblia. Ele falava assim: "Ah, sabe aquele versículo na Bíblia que fala que seu corpo é meu", né. E aí, ok, eu não posso negar sexo para ele. Se eu negar, eu vou estar pecando, então eu tenho que fazer mesmo assim. E isso, quando a gente faz isso sem o nosso consentimento, a gente está sofrendo um estupro. E Verdade. quantas vezes eu fiz para não pecar, porque aquilo estava dentro da minha cabeça, eu fiz. E depois eu virava para o canto e chorava. Se sentindo abusada. Exatamente, com o meu próprio, naquela época, marido, Sim. né. Então assim, eu hoje em dia, muita gente fala assim: "Ah, você não tem que ficar falando essas coisas". Eu falo: "Eu tô contando o meu testemunho para que muitas mulheres não passem a mesma coisa que eu passei". Eu não desejo isso para ninguém, porque eu já tinha eu já tinha tido um estupro de uma pessoa que eu nunca vi na vida. E agora eu estava sendo estuprada na minha própria casa, Sim. sabe. Sem o conhecimento, logicamente, que eu tenho hoje. Mas eu não quero que nenhuma mulher, nem muito menos minhas filhas, eu ensino muito para elas hoje em dia. E eu falo também: "Mulheres, nada que a gente passa é por acaso, nada. Verdade. Em tudo a gente ganha uma experiência", né. Sim. Eu ganhei muita experiência, foi através de coisas ruins? Foi, entendeu. Mas eu ganhei muita experiência com muitas coisas, que eu posso olhar para minhas filhas e falar: "Não aceite isso, você merece mais". Começa a se conhecer, ter amor próprio por você, sabe. Sim. Então, serviu para alguma coisa, mas dói. O processo de cura disso tudo é muito doído, É mas tem dolorido. cura. Tem. Eu posso estar aqui hoje, né, falando para as mulheres hoje em dia, Sim. né. Tem muitas mulheres que se calam porque elas têm vergonha. Não, eu acho que quem tem que ter vergonhas foi aqueles que não, né, que fizeram isso com a gente, Sim. e não nós. Nós somos forças para outras mulheres, Sim. né. E eu sempre digo em relação à religião, o que a religião vem feito no passado por ter sido tão rígido com as mulheres, colocando Deus, marido acima de tudo e você ter que se anular. E eu sempre digo: "Se Deus existe, Deus habita em nós. E se Sim. Deus habita em nós, nós somos amor. Então nós Uhum. temos o que dar o amor. A gente tem que viver na essência de Deus, porque Ele está em nós. E como você fala que, né, as pessoas lá da igreja, das pessoas religiosas que dizem assim: você precisa fazer tudo o que eu quero, porque a Bíblia fala que você tem que ser submissa e que o teu corpo pertence ao seu marido, Uhum. mesmo que você esteja com cólica, mesmo que você esteja com dor de cabeça, não importa, você não é dona de si. Isso. Como Deus realmente vê? E se Deus é amor, Deus quer ver as mulheres sofrendo, chorando? Não. E eu falo Acredito que o que eu não. falo hoje em dia é que também tem um versículo na Bíblia que Deus manda amar a esposa como ele amou a igreja. E se o marido não está amando a esposa, quando ele xinga, quando ele ataca, quando ele quer avançar na esposa de alguma maneira, até violência mesmo, né, Sim, física, ele está amando a igreja dele como Jesus amou, a mulher dele como Jesus amou a igreja? não. É E muita hipocrisia. É, eu acredito que seja muita hipocrisia e o machismo. sim, Ah, que vem muito da nossa cultura também, sim, né, o machismo, sim, o né. machismo vem da nossa cultura, aí vem o cristianismo, né, um pouco rígido. Sim, Hoje eu venho visto que vem melhorado bastante, mas acredito que na nossa época não tanto. E é isso que eu te digo, eu acho que Deus não quer isso para nós mulheres, Ele é amor, Ele quer nos ver, nos sentir amada. sim. E eu falo que Deus não é um fardo, né, porque se torna um fardo, quando você está carregando um fardo que é muito pesado, não é Deus.
sabe. Deus não tá aqui para te falar assim: "Olha, se você não fizer sexo com seu marido, eu vou te", sabe, vou é um pecado e você vai ser punida. Se torna um fardo, e ele não quer isso da gente. É um extremismo, eu acho que eu acho que essa é a palavra certa, se torna um Sim, extremismo. Nós falamos ali do Oriente Médio, o extremismo da religião de lá, mas não é diferente da nossa cultura, o que essa religião faz com nós mulheres. sim. Mas eu também falo que, vem muito da nossa cultura também. Uhum. Eu não sei você, eu fui criada numa cidadezinha muito pequena no Brasil, e a cultura lá de machismo era muito é ainda muito forte. Tanto que a minha filha tá lá, ela fica assim: "Como que as mulheres aceitam isso tudo?", sabe. Continua ainda, não é tão forte como era antes, mas continua sendo. Sim. E a gente acaba crescendo num ambiente aonde os nossos avós, o homem saía de casa, ia para dançar, ficava com várias mulheres, voltava para casa e as mulheres não podiam sair dali, É, né. A gente é. cresce no lar vendo o pai da gente traindo a mãe da gente, e a mãe da gente briga, 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 mas ela permanece ali, Sim, entendeu? sim. Então, eu falo que algumas pessoas, né, falam: "Ai, a Fabrícia tá saindo de um relacionamento para o outro", porque hoje em dia eu não aceito mais viver isso, Que bom, entendeu? que Hoje bom. em dia eu não aceito mais passar o que eu passei lá atrás. Sim, Então eu vou tentar quantas vezes foram possíveis, né. que bom, porque o relacionamento, não é para o resto da vida, e a gente veio nesta terra para viver, para nos relacionar como humanos e aprender. Se Sim, aquele relacionamento não deu certo, você já percebeu que você sai de um relacionamento abusivo e vai para o outro. Mas por quê? Porque aquilo tem que te ensinar a você colocar limites. Você aprendeu que você estava num relacionamento abusivo, você aprendeu que Deus não queria aquilo para a tua vida, uhum, você aprendeu o que é se amar, se colocar em primeiro lugar, sim, não se anular. Olha o tanto que você aprendeu. uhum, E isso é ótimo, porque outras mulheres não vê dessa forma. E elas sim, continuam naquele relacionamento e vai exato, morrer naquele relacionamento sofrendo. uhum. E não há amor, não há alegria, é aquele sofrimento eterno. Eu falo que quando eu separei, muita gente: "Nossa, você separou e tal, como é que você vai fazer?". Pois eu comecei a trabalhar dia e noite. Infelizmente, minhas filhas quase não me viam na época que elas mais precisaram de mim, mas Uhum. eu tive que fazer isso para sustentar minha casa, porque como ele saiu de casa muito revoltado, ele só queria fazer da minha vida um inferno, só isso. E ainda tinha que passar por isso, trabalhar, pagar as Tive. contas, Uhum. Cuidar das minhas ainda filhas. continuar com o Isso. relacionamento abusivo, porque Exato. mesmo separada, ele Mesmo continuava separada, abusivo com você. continuava. Eu tive que colocar restraining order, eu Uhum, tive que, eu gravava tudo que ele me falava, entendeu, porque eu uhum. tinha muito medo. Ele colocou GPS no meu carro, ele clonou meu telefone, ele me seguia aonde quer que eu ia, ele tirava a foto e já mandava para o meu celular falando assim: eu tô aqui te vigiando", entendeu. Não Então é assim, fácil. foi um caminho muito muito longo, foram 2 anos assim. Foram 2 anos tentando se libertar deste homem. Exato. E eu tive na época o que foi mais forte foi que o psicólogo dele me ligou um dia 9 horas da noite e falou assim comigo: "Olha, você troca as fechaduras da sua casa todas e coloca a câmera e não fique sozinho com seu ex-marido, porque ele vai matar você e suas filhas". Chegou a este Esse ponto. E aí, nesse dia, eu troquei todas as minhas fechaduras e coloquei câmera na frente. E ele fazia muitas vezes, ele ia para a porta da minha casa no domingo, que às vezes eu chamava alguma amiga para comer na minha casa, ele não deixava ninguém entrar. Na porta da minha casa ele ficava, até que eu fui ele fazendo isso tudo, eu gravando, eu consegui a restraining order, que é muito difícil também para conseguir. sim. Porque eu falo que a justiça aqui também falha um pouco nisso, porque você tem que ter muitas provas que o homem está fazendo algo com a mulher para conseguir esse papel, e para mim foi muito difícil conseguir, e para renovar também. Você Eu tem vou que aproveitar esse gancho, que é muito importante, por eu ter aham, experiência nisso.
e dar uma dica para a mulher que mora aqui, que está passando por relacionamento abusivo, e este homem não bateu, mas ele ameaça de morte, e você não tem provas, é importante que você vá até o juiz e você diz: "Eu tenho medo". Quando você diz a palavra "eu tenho medo que ele me bata, eu tenho medo que ele vai tirar a minha vida". Eles vão e dão a ordem restrita, que é o restraining order, porque se você falar assim: "Ah, eu não sei se ele vai me bater, mas ele só ameaça", eles não dão. Mas quando você usa a palavra medo, "eu estou com medo, eu preciso de ajuda", aí o juiz dá, tá. Eu aprendi isso, Ah, já vi é? outras mulheres passando por isso, e essa é a palavra-chave. Muitas mulheres não conseguem o restraining Hum, order, porque o juiz pergunta: "Ele te bateu?" Ela diz: "Não". Aí: hum, "Você tem provas que ele tá te ameaçando?" "Não". não. Mas se você dizer: "Eu tenho medo, eu Uhum. eu tenho medo que ele vai tirar a minha vida", que chegou ao teu ponto. Se Sim. você falasse isso, isso teria te ajudado. E outras mulheres que estão nos assistindo, que fica aí a dica, que e dessa forma é uma estratégia para falar com o juiz. É, eu não sabia disso, né, então, a primeira vez eu fui pedir, Uhum. eles me negaram, eu comecei a pegar provas, né, foi aí que Sim. eles concederam e depois para renovar também foi a mesma coisa, nesse meio eu continuei pegando provas para renovar, né, Tá. a restrição que ele tinha, mas ele não obedecia. Difícil, Ele né. não obedecia, então foram 2 anos eu passando com tudo, divórcio, criança, tendo que trabalhar o tanto que eu trabalhava, e ainda tendo que com medo do que ele pudesse Sim. fazer com a gente, E né. você E nesse eu tô aqui tentando imaginar você passando por tudo isso, trabalhando, tipo, o seu psicológico, o seu emocional, como é que estava? Você chorava muito, você chorava às escondidas? Você consegue lembrar ou você simplesmente passou por aquele método robótico que você vai passando, passando, passando e depois você explode e transborda de chorar? Não. Eu falo que o estresse era tão alto nessa época, que eu não tinha tempo nem de chorar. Né, eu fui indo, 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 indo e tendo que dar assistência para minhas filhas também que estavam passando por muita coisa, e elas não sabendo do meu lado também, elas me acusavam, porque ele fazia muita chantagem com ela. Eu falava com ele que enquanto eu estava cuidando do mental delas, de preservar elas, ele destruía o mental delas, sabe. Então para mim foi muito difícil cuidar de todo mundo ao redor, eu não tinha tempo de chorar, eu simplesmente passei por aquilo tudo, fazendo o que eu tinha que fazer como mãe, né, para dar força para minhas filhas. E você reprimiu essas emoções enquanto você estava ali trabalhando e cuidando das suas E filhas e passando por este abuso. exato, aham. E de alguma forma, essas emoções saíram para fora? Saíram, todas elas recebem tratamento ainda hoje, só que a do meio que passou muita coisa com ele, eu quando eu falo muita coisa a mais, porque quando eu ganhei a minha segunda filha, Gabriela, ele teve, depressão pós-parto. Em vez de eu ter tido, ele que teve. E na depressão pós-parto, ele já era explosivo, ele ficou mais ainda. Então ele não podia ouvir o choro dela. Eu já peguei ele das mãos dela ela das mãos dele, balançando ela. E a criança passou, né, que ela mesmo ela não entendendo, o corpo dela ainda lembra Sim, desses maus tratos. sim. E durante o tempo que ela foi crescendo também, como ela era muito agitada, Ela ele não tinha nenhuma paciência, então ele batia nela muito, sabe. Sim. Então eu que tirava ela das mãos dele. Mas era muito engraçado que foi a que mais ficou perto dele. Parece que quanto mais ele fazia ruindade com ela, ela tentava ter carinho dele. Sabe por quê? Porque foi assim que ela aprendeu o que é amor. É a única linguagem de amor que ela entende, era aquilo. Pois é, e isso, infelizmente, ainda ela trata, ela que foi mais atingida. E infelizmente até hoje, ela tem muita dependência emocional. Sim. E até hoje eu converso muito com ela.
ela é a mais meiga, mais doce de todas, sabe, aquela que, vamos dizer, que aceita mais as pessoas. Então ela não consegue se posicionar, sabe. Então até hoje ela recebe tratamento, isso já tem o quê? 8 anos vai fazer, né, que eu separei. Então, eu falo que as sequelas, elas podem ser para o resto da vida. O estrago foi grande, hein, Fá? Foi grande. Mas olha, ela é essa pessoa suave, assim, mas as minhas outras filhas, elas são muito fortes. A Sofia é muito forte, a Eloá é muito forte, e a bebezinha também tem um gênero das outras. Assim como você, É, forte. forte. Então, assim, por mais que isso eu passei por isso tudo, eu eu só tenho a agradecer a Deus por eu estar aqui hoje, podendo contar a minha história e podendo olhar para minhas filhas e falar assim: "Uau, eu consegui, eu tô conseguindo", né, porque ainda eu tenho ainda um caminho longo pela frente, né, mas eu tô conseguindo, elas estão bem, sabe. E ontem mesmo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma relação boa, né, porque, depois da separação, ele hoje em dia tem outra família, e a esposa dele me conhece. Hoje em dia a gente tem uma relação legal, tanto que quando tem coisas da escola, graduação, tá todo mundo presente, a gente sabe conviver todo mundo junto, sabe. Sim. Então, ontem mesmo eu estava conversando com ele que a Gabriela, né, que é a mais apegada a ele, ela tá fazendo faculdade e tal, aí ele falando: "Ai, as meninas estão tão bem e tal". Eu falei assim: "Olha, eu falo que Deus me deu as filhas certas, porque eu tenho 4 mais uma que eu crio 5, né, então são 5 mulheres. Mas que ele me deu as filhas certas, porque se eu tivesse filhas que estivessem me dando trabalho de sair, droga, bebida, né, essas coisas todas, eu não iria aguentar o fardo, seria muito pesado para mim. Então e a gente é muito próxima. Sim. A gente tem uma comunicação muito legal de amigas mesmo, sabe. Eu sei ser mãe, me colocar como mãe, mas eu estou sempre aberta para elas e elas sabem que elas podem chegar até a mim. Então Maravilhoso. ver isso, assim, delas hoje em dia, eu me sinto orgulhosa, sabe. Que lindo a sua história, da sua superação. Você é uma mãe maravilhosa. Obrigada, Parabéns, nós eu somos. Você também obrigada. é. Mas eu venho visto você, como você cuida das suas filhas, e você é uma mulher muito corajosa. Corajosa por ter passado por tudo isso, procurado ajuda também para superar, procurado ajuda para as suas filhas, Sim. e coragem para vir aqui falar da sua história para outras pessoas, principalmente as mulheres, para Uhum. poder ver ali a tua história de vida como exemplo. E também gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua condição de saúde, que muita gente não Hum. sabe. Mesmo Sim, passando tudo isso que você passou, você ainda tem uma condição chamada fibromialgia, e eu isso. gostaria que você falasse um pouquinho sobre. Sim, a fibromialgia, ela chegou na minha vida depois que eu sofri o abuso sexual. Mas ela chegou como uma dorzinha nas costas, na qual eu falava assim: "Ah, engravidei, tive filhos", então assim, eu pensava que era uma simples dor nas costas. Só que com o passar dos anos ela foi piorando, e piorou muito, até chegar antes de eu ir para o Brasil, eu já tinha passado por várias salas médicas e vários especialistas, ninguém me falava o que que era, porque era naquela se hoje em dia está até bem falado, assim, mas naquela época tinha pouco conhecimento. Então, o meu diagnóstico foi muito difícil, porque ela começa com a dorzinha atrás, ou em qualquer parte do corpo, e daqui a pouco ela entra difusa, ela vai espalhando pelo corpo todinho. E se você não tratar logo no começo essas dores, elas podem se tornar crônicas e para o resto da sua vida. E como eu não tinha esse conhecimento, então eu não tratei. Eu fui descobrir a fibromialgia em 2012, lá no Brasil, com um reumatologista.
E foi a partir desse momento que eu recebi tratamento, mas antes eu não dormia mais, irritada, dor sempre, né. Então, veio a fibromialgia, foi descoberta em 2012, eu comecei a tratar ela com tratamento, multidisciplinar que a gente fala, que é medicamento, terapia e exercícios. As dores continuam, como eu falei, as dores é no corpo todo, dores de cabeça, ombro, vai até no dedão do pé. Então as dores se tornaram crônicas, eu tenho dores todos os dias, eu estou com dores agora, mas elas estão amenizadas com o medicamento e a terapia. Eu não faço mais exercício, mas deveria estar fazendo, né. Então, tem muita gente que começa a sentir e não procura ajuda médica, que se não procurar, ela passa a ser crônica e aí fica muito mais difícil depois, porque igual hoje em dia eu tenho dores 24 horas durante 7 dias a semana, não vai embora mais, mas elas estão amenizadas, só as crises quando vêm, que fica muito mais difíceis de lidar. Mas enquanto eu tô com a dor do nível que eu tô aqui hoje, eu já acostumei, né, o corpo acaba acostumando com dor. E a dor da fibromialgia, ela é como se fosse se eu der um beliscão em você aqui agora, você vai sentir de uma forma, eu sinto 10 vezes mais do que A você. sensibilidade, Muito multiplica. maior, ela é um transtorno que tem no cérebro ali, Uhum. que eu não sei explicar, mas quem quiser procurar depois, né, ela é ampliada 10 vezes mais. Então a dor que você sente, que é um pouco, para mim, o tocar às vezes, me dar um Dói. abraço dói. Entendeu? E ela é muito difícil, porque ela vem acompanhado com outros sintomas, porque como que você vai dormir com dor? Aí vem a dor, aí você não tá sabendo o que tá acontecendo, aí você acaba ficando depressiva, porque como assim eu tô com dor, eu não consigo saber o que que é, eu não consigo e muitas vezes as pessoas não conseguem tratar mesmo com o diagnóstico. Eu já participei de grupos com pessoas com fibromialgia, que elas tentam tudo, tudo, tudo e não conseguem conviver com a dor, elas acabam se matando, porque elas não aguentam mais. Então, é muita ajuda que a pessoa tem que ter, multidisciplinar, né. Eu encontrei o que foi bom para mim, mas o que foi bom para mim talvez não seja bom para outras pessoas. Você quer compartilhar com a gente para poder ajudar outras pessoas? Sim, aham. Eu tomo hoje, você está falando em termos de medicamento, essas coisas? Você disse que tem um tratamento que funciona para você. Qual é este É, o meu tratamento? tratamento hoje em dia eu trato com a duloxetina, que é o Cymbalta, né, que eles falam, eu tomo 60 miligramas de Cymbalta, não tô falando pra ninguém Sim, tomar, tá isso o gente. médico, falou para você tomar e você isso está resolvendo para Pra você? mim está Tá, resolvendo, porque ok. eu passei por outros tratamentos que não Porque resolveram. daí, quem está escutando aqui tem a mesma condição de saúde, pode perguntar ao médico: "Eu descobri que para Fabrícia É, resolveu esses 2 medicamentos, você pode tentar", claro, sempre falando com o médico, com sim, certeza, mas uhum, fico feliz que este tratamento agora sim, está resolvendo para você e sim, novamente, você é uma mulher corajosa, porque você sempre insiste, eu até insisto. na sua a sua cura emocional, a Aham, sua cura mental, a sua cura física, que tudo isso vem de lá atrás, você sabe, eu sei sim, que você sabe, uhum, mas você nunca desiste de não. buscar a sua cura, e isso é lindo de se ver. Eu falo que isso é muito da minha fé. Eu falo que apesar, né, de eu não estar muito, né, na igreja, aquela coisa toda, mas, o a minha fé sempre foi muito grande e sempre me levou a lugares, assim, que eu não imaginava que eu poderia vencer, né, igual eu saí de casa sem nenhum backup financeiro, como assim que eu vou tratar das minhas filhas? Mas eu não, eu vou sair, eu vou conseguir, sabe? Você não desistiu. Eu não desisti. E na época, eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. Algumas mulheres chegaram perto de mim e falaram assim: "Ah, eu não saio de casa porque o meu marido cuida de mim financeiramente, mas eu não sou feliz". Como assim? Até quando você vai ser comprada, Isso. sabe? Forte isso, Não e que deve ser interessa. ouvido. Não interessa. Se você não está sendo tratada adequadamente dentro da sua casa, não. É o Isso dinheiro? Então, assim, não.
sabe. Eu preferi sair da minha zona de conforto, né, e Claro. lutar pra minha liberdade, pra mim ser feliz Aham. inteiramente comigo mesma, do que continuar ali passando por tudo que eu estava passando. Isso é lindo de se ver, porque, como eu disse, outras mulheres não têm essa coragem. E o que você falou foi muito forte. E é algo que as pessoas precisam de ouvir. Até quando nós mulheres vamos ser compradas? Porque a mulher ela precisa do homem para poder ser sustentada ou sustentar as suas filhas. Até quando? Até quando nós vamos ser esse sexo frágil? É, hoje em dia a gente tem tantas possibilidades por aí, né. Eh, Antigamente a gente não tinha esse direito de trabalhar, de ir e vir, né, como Sim, mulher, mas hoje em dia não, sim. né, a gente tem isso. Sim, e eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, ter contado a sua história. Sua história é muito linda, de superação. Você é uma mulher, novamente eu vou repetir, uma mulher muito forte. Obrigada mais uma vez por participar do nosso podcast, de ter compartilhado a sua história para as outras mulheres e ajudar outras mulheres. Obrigado por estar aqui também, por ter me convidado. A Sá, eu chamo ela de Sá, né. Tá tudo bem. É uma amiga de muitos anos, que eu tenho o privilégio de conhecer, que já me ajudou também em alguns momentos da minha vida, e foi muito bom compartilhar mais uma vez a minha vida com você. Muito obrigada. E estamos aqui encerrando mais um episódio com a terapia complementar, onde palavras e coragem trazem cura. Até a próxima.